Ok. Muito bem, João. Então, você lembra que na semana passada nós discutimos um pouco o segundo condicional, tá? E o segundo condicional, ele expressa uma hipótese sobre uma situação presente, certo? E nós vimos também que ele é semelhante ao português, tá? Então, se você dissesse assim, se eu tivesse um trabalho, o que é que você está dizendo? Que você, no momento, não tem um trabalho. Então, você está imaginando, né? Você está fazendo uma hipótese que é contrária à realidade. Só que esta hipótese, no segundo condicional, ela se refere a uma situação do presente, né? Uma coisa que está sendo a realidade hoje. No caso do terceiro condicional, a semelhança é que ele também expressa uma hipótese, tá? Ele também expressa uma situação contrária à realidade, contrária ao que aconteceu. Só que ele se refere a uma situação no passado, tá? E não no presente, como segundo condicional. Neste caso, o que você está fazendo, mais ou menos, tá? É indo para frente do espelho e fazendo um meia-culpa sobre algo que você não fez, mas devia ter feito no passado. Ou você não fez, né? E devia ter feito, ou você fez, mas não devia ter feito, tá? Então, não é você faz, certo? Ou você não faz. É você não fez e devia ter feito. Ou você fez e não devia ter feito, tá? Então, a ideia do terceiro condicional, ela é semelhante à ideia do segundo condicional, só que ela se refere ao passado e não ao presente. Então, é como se você estivesse expressando um remorso, né? Um arrependimento, uma crítica por algo que você devia ter feito e não fez, ou não devia ter feito e fez no passado, para trás, tá? A estrutura do terceiro condicional é if, mas o passado perfeito, então se é o passado perfeito, é o had, mais o past participle, quer dizer, o particípio passado do verbo. E lá do outro lado, você tem modal perfeito. Então, se é o modal perfeito, é o modal mais o have mais o particípio passado do verbo. Então, verifique que tudo aqui, inclusive a estrutura, nos carrega, né, nos conduz e conduz a ação que está sendo expressada para o passado. E, da mesma maneira como aconteceu lá no segundo condicional, aqui no terceiro, ele também é parecido com o português, tá? Então, a estrutura é idêntica, certo? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, olha, if I had studied, se eu tivesse estudado, qual é a verdade? Eu não estudei, tá? Então, estou só aqui imaginando, né? Me penalizando, pois se eu tivesse estudado, então eu não estudei. I would have passed, eu teria passado. Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Qual é a verdade? Eu não estudei, logo eu não passei. Então, eu estou me arrependendo, tá? De algo que eu não fiz, mas devia ter feito. Certo? E isso trouxe uma consequência lá no passado da qual eu me arrependo. Então, se eu tivesse estudado, então eu não estudei, eu teria passado, eu não passei. Então, é semelhante à ideia, mas é para o passado, tá? E não para o presente, como o segundo condicional. Então, isso daí é como se você estivesse se arrependendo, mostrando remorso, entendeu? Por algo que você fez,
mas não devia ter feito, ou por algo que você não fez e devia ter feito. Por exemplo, if my grandma had seen the doctor earlier, se a minha avó tivesse ido ao médico mais cedo, quer dizer, ela não foi ao médico mais cedo, né? Ela empurrou até onde ela não podia mais. Então, se minha avó tivesse ido ao médico mais cedo, ela não teria morrido. Então, o que aconteceu? Ela não foi ao médico cedo e, infelizmente, morreu. If she had driven more responsibly, se ela tivesse dirigido com mais responsabilidade, quer dizer, ela não dirigiu com responsabilidade, ela foi irresponsável. Então, se ela tivesse dirigido com mais responsabilidade, ela teria tido menos infrações, menos multas, tá? Então, ó, ela teria tido menos multas, quer dizer, ela não dirigiu com responsabilidade e teve muitas multas. Então, é sempre o contrário da realidade, tá? Do fato em si. No segundo condicional, este fato é no presente, né? O contexto é o presente. E no caso do terceiro condicional, o contexto é o passado. Então, é como se você fosse para frente do espelho, refletisse e aí expressasse o seu arrependimento sobre algo que já passou. Quer dizer, não tem mais como mudar. Certo, João? Entendeu? Entendeu, João? João, é claro que você precisa, né, saber como vai estruturar a sua frase, certo? Então, você precisa conhecer o particípio passado dos verbos, certo? Que nós já vimos lá no present perfect, né? Só que aqui é o past perfect, é o had, certo? E o modal perfeito que nós também já estudamos. Você está me ouvindo, João?